Caríssimo professor, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, e concedendo uma semana de bênção, né? Hoje estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, aqui no podcast EBD em Síntese, com momento pedagógico, iniciando um trimestre novo, né? Contribuindo ainda mais, professor, com as suas aulas. E com isto, nós estamos iniciando o segundo ciclo de discipulando, né, da classe de novos convertidos. A paz do Senhor, querida professora Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, irmã Rosimar. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de nós estarmos iniciando o segundo ciclo da lição do discipulado, segundo ciclo do ano de 2024, e que Deus em Cristo venha nos abençoar e aos nossos professores também que estão ouvindo esse podcast. Amém. Graças a Deus, minha amada. Seja bem-vinda, né? Para iniciarmos a jornada sobre as grandes doutrinas da fé cristã, né? O ponto de partida é a própria fé. Este é o tema desta lição. O que é crer? Queridos professores, nós vemos aqui que a fé verdadeira sempre se mantém firme. A fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. A fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Querido professor, neste segundo ciclo, um dos primeiros problemas que enfrentamos quando assumimos a fé em Jesus é o de justificá-lo para as pessoas, né? É o que diz a nossa lição, né? A família pergunta o que é fé, os amigos igualmente interrompem, né? Interrogam, né? Então, isso aí, queridos, é o que a nossa lição propõe. Então, queridos professor, para a lição deste trimestre, né, para a nossa primeira lição desta semana, nós temos alguns objetivos a considerar, que seria conceituar a fé segundo as Escrituras, elencar os três aspectos da fé trabalhados na lição. Crer é confiar, crer é conhecer e crer é confessar. Explicar as esferas da confissão da fé, outros seres humanos, o uso da linguagem da igreja e do mundo, as ações e atitudes pessoais. Querido professor, para esta lição, né, esta aula tão maravilhosa que estamos iniciando um novo ciclo, será muito interessante, professor, receber os seus alunos na porta, né, com aquele abraço de bem-vindos, e nada melhor do que iniciarmos a nossa aula deste trimestre com uma dica pedagógica que é a tempestade de ideias. É muito interessante, professor, porque como se trata de uma aula nova, um domingo novo, um trimestre novo, teremos alunos novos, né? E alguns tímidos. Então, essa atividade pedagógica, com certeza, vai ajudar bem nesse início de trimestre. E seria a tempestade de ideia da seguinte forma: o que é fé? Vamos perguntar, indagar aos nossos alunos, porque ela não precisa ser comparada com a razão. Em que os cristãos crerem, né? O que pensam a respeito de Deus, de Jesus Cristo, da vida, do mundo, em quem confiamos, por que confiamos. Então, querido, seria uma oportunidade, querido professor, de perguntar aos nossos alunos, através dessa dica pedagógica, né, para que assim os seus alunos possam estar respondendo e ser aquela alegria na sala, né, aquele momento de interação com essa tempestade de ideia. E a nossa outra dica para acompanhar, querido professor, seria uma dinâmica. A fé é ver o impossível. Então, esse ver o impossível, você pode utilizar, professor, de alguns materiais, por exemplo, uma venda para os olhos. Você pode dividir a sua turma em dois grupos, né, por vez, e iremos precisar também de algum obstáculo para dificultar o trajeto. Então, querido professor, a dinâmica da fé com obstáculo, nessa dinâmica, os alunos são vendados e precisam atravessar um percurso com obstáculo, confiando na orientação dos outros membros, né, do grupo. Então, essa atividade ajuda a ilustrar a importância de confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à nossa frente. Então, querido professor, logo após ser feito esse trajeto, né, de acordo com cada grupo participante,
você irá fazer um círculo e vai refletir sobre a questão da fé, né? A fé no seu significado bíblico. Então, a fé ela vai além de simplesmente acreditar em algo. É uma confiança profunda, inabalável, né? Reconhecendo sua soberania, bondade, fidelidade, é a certeza do que não se vê e uma convicção interna que vai além das evidências físicas. Então, querido professor, esta é a dica pedagógica que eu tenho para você hoje. Minha querida professora irmã Sheila, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? A paz do Senhor mais uma vez, nossos amados irmãos. A dica pedagógica que eu trago para todos é algo bem simples, mas ao mesmo tempo de grande valia e de grande significado, que seria a proposta de um diálogo aberto que deve ser realizado de forma muito respeitosa, levando em consideração as opiniões várias que surgirão diante da aula, né, do contexto da aula. Então, para esta atividade, os irmãos irão precisar de materiais simples, como, por exemplo, o quadro, uma lousa branca e papéis e canetas. Então, a depender da quantidade de alunos que a classe tiver, se for uma quantidade razoável, que dê para fazer 2, 3 grupos, é muito bom, mas se a quantidade de alunos for menor, não tem problema. Então, não é necessário, se for poucos alunos, fazer divisões de grupos, porém, eles respondem de forma individual, né? Individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Nesse contexto, o professor ele poderá iniciar o diálogo levando em consideração duas perguntas muito interessantes que tem como a primeira pergunta seria: por que você acredita em Deus? Por que você acredita na existência de Deus? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, para mediar o diálogo, seria: como a sua fé afeta as suas escolhas no mundo hoje? E aí se inicia a atividade, né? O professor ele deverá dar alguns minutos para que os alunos respondam essas perguntas. E após esse tempo que o professor vai estipular aí para que os alunos respondam, ele deverá reunir esses alunos, se for grupos, os grupos, se não de forma individual, a fim de discutir esses pontos que foram perguntados. E nessa discussão serem elencados pontos comuns e, ao mesmo tempo, as diferenças que existirem entre as perguntas. Então, nesse momento, o professor dá início ao diálogo, e esse diálogo, como eu já falei no início, deve ser um diálogo de forma respeitosa, para que haja o andamento da atividade de bom grado, que todos saiam satisfeitos. E após, o professor compartilha no quadro as principais conclusões que forem obtidas. É interessante também que, ao final dessa atividade, o professor encerre a atividade, né? Destacando que no mundo ao nosso redor é impossível a gente não se maravilhar com as criações de Deus. O universo ele é testemunha que há um Criador, que há um Deus que fez todas as coisas. E é importante que o professor mostre para a turma que a fé em Deus é um pilar, que a crença, né, na existência de um Deus é um dos pilares da nossa fé enquanto cristãos. Mostre também, professora da classe do discipulado, que a existência em Deus ela também está revelada por meio da sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é uma das formas que nos prova a existência da criação, a existência do nosso Deus. É a palavra de Deus que nos mostra que ela foi inspirada através dos escritores. Apresente também aos alunos as mais variadas evidências da existência de Deus, principalmente por meio da redenção da humanidade. Mostra também que Cristo, ele é Deus encarnado,
E isso também é uma das provas da existência de Deus. Então, concluindo, né, o nosso raciocínio, para finalizar, crer na existência de Deus é a base dos fundamentos cristãos e estão baseados na revelação de Cristo, na natureza da Bíblia Sagrada, na experiência pessoal. Quem aqui não já foi um pecador quando vivia no mundo de pecado e provou da experiência, da transformação por meio do momento que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? A encarnação de Jesus é uma das provas vivas também da existência de Deus e a transformação que acontece por meio do Espírito Santo. E, para fechar, você pode fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, os versículos 7 e 8, que mostram que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse que iria, mas que enviaria o Consolador, que era o Espírito Santo, que iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É essa a dica pedagógica que eu trago hoje e que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Graças a Deus, meus amados irmãos, que bênção, professor, né? E essas são as dicas para a lição de hoje, né? Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de servir, ao nosso pastor presidente Martins, né? E ao DENEC pela confiança. Querida professora Sheila, né? Com suas considerações finais. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui participando deste quadro, EBD em Síntese Podcast. É uma honra para nós podermos participar de forma colaborativa nesse trabalho e que esses vídeos, essas dicas que nós estamos aqui apresentando para os irmãos, sejam fonte de bênçãos na vida de todos os professores, de todos os alunos, e que vidas venham ser transformadas e libertas pelo poder da palavra de Jesus. Amém, querida. Graças a Deus. Este canal, professor, ele é abençoado e dedicado a você. Compartilhe, se inscreva, né? Pois aqui traremos dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas. Que Deus abençoe, continue ajudando e abençoando cada dia mais o seu ministério. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém.